Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde. Bom, hoje nós vamos estar analisando e entendendo conceitos sobre ecossistema e biodiversidade e as suas ameaças. Antes de iniciarmos a nossa aula, é importante recapitular o que vínhamos estudando até então em nossa disciplina. Bom, na primeira aula desse bimestre, nós estudamos sobre a sociedade industrial. Entendemos como é e o que é uma sociedade industrial. Em seguida, vimos que a sociedade industrial ela dá lugar ao nascimento de uma sociedade consumista, uma sociedade de consumo. Na terceira aula, nós vimos que essa sociedade industrial e consumista ela é originada e padronizada através do sistema econômico e social capitalistas, através do capitalismo. Na aula 4 nós vimos também sobre a extração de minérios e na aula 5 como que a escravização do solo pode estar prejudicando a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra, né? Na sexta aula nós vimos sobre o uso de recursos minerais, como que é o uso desses recursos. E hoje nós vamos estar analisando de maneira geral como que são as ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade. Como que o ser humano está promovendo ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas aqui no planeta Terra, pessoal. Bom, o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, formado por um amplo conjunto de ecossistemas que abrigam verdadeiras maravilhas naturais, né? Esses biomas têm em comum as crescentes ameaças que provocam a sua degradação, colocam em risco a sobrevivência das espécies e aceleram o processo de mudanças ambientais. Então aqui no Brasil, apesar da gente ter uma enorme biodiversidade, a gente também tem uma enorme ameaça a esta biodiversidade, galera. Bom, a gente precisa entender o que é biodiversidade. O termo biodiversidade refere-se à diversidade biológica existente num determinado local, podendo ser compreendida em diferentes níveis que vão desde a diversidade de genes presentes num indivíduo, passando pela diversidade de espécies e até a diversidade de ecossistemas. Então, o fato de existirem muitos tipos de animais, muitos tipos de plantas, muitos tipos de insetos, muitos tipos de seres vivos e de vida de maneira geral, essa variação, essa diversidade é o que constitui o que nós chamamos de biodiversidade. Então a variedade nos tipos, nas espécies, nos genes dos seres vivos, como vocês podem ver essas fotos aqui embaixo, há uma enorme variedade, né, entre os seres vivos aqui. Então isso é o que constitui a biodiversidade. Bom, não é novidade que a diversidade biológica encontra-se ameaçada, o que significa, em última instância, que muitas espécies correm o risco de desaparecer para sempre e muitos processos ecológicos podem ser perdidos. As maiores razões para isso, pessoal, estão relacionadas às ações humanas. Vejamos abaixo algumas das principais ameaças à biodiversidade. Então, é um fato de que a biodiversidade está ameaçada. Vamos ver agora algumas atividades, né, algumas ameaças a essa biodiversidade. Em primeiro lugar, a gente tem o desmatamento. O desmatamento é uma das ameaças que atinge praticamente todos os biomas brasileiros. Geralmente, para atender os diferentes objetivos ligados à expansão econômica. Então, o desmatamento ele sempre está relacionado à expansão econômica. O desmatamento ele só é motivado pela ganância e pelo lucro de determinadas empresas. Dentre suas graves consequências estão a perda da biodiversidade, né? Ali no desmatamento é capaz de serem mortas plantas que jamais estarão vindo a renascer novamente, o aumento do risco de extinções de animais silvestres e a redução dos serviços ecológicos prestados pela floresta. Então, por exemplo, a floresta ela gera muito oxigênio e muita umidade no ar, né? Muitas chuvas, muitas equilíbrios ecológicos são gerados pela floresta, e quando há o desmatamento, esse equilíbrio é afetado, né? Não apenas o equilíbrio, mas também a extinção de muitos animais que ali moravam, que ali faziam daquela floresta como seu habitat.
e inclusive as condições de vida humana, como por exemplo o aquecimento global, que acaba dificultando as condições de vida, né? Existe muito calor, as coisas estão esquentando muito aqui na Terra. Então, isso é também ocasionado pelo desmatamento, né? Outra grande ameaça à biodiversidade, galera, é a tal da agropecuária. A expansão da agropecuária tem sido o motor central da devastação dos ecossistemas dos biomas brasileiros. Então, atualmente, a maior fonte de desmatamento e de destruição ambiental é por meio da agropecuária. A agropecuária, o desmatamento cresce à medida que aumentam as demandas dos produtos agrícolas e pecuários, sendo necessários converter vegetação natural em áreas de lavouras e pastagens. Então, a vegetação natural ali, as florestas, as árvores, elas são retiradas para o plantio de sementes escravizadas, né, de plantas domesticadas em monocultura, ou seja, é retirada a diversidade e é plantada apenas uma espécie. Por exemplo, num local onde existiam 700 espécies diferentes de árvores, eles retiram todas essas árvores e acabam plantando uma única planta, né? Uma monocultura. Essa única planta vai fazer o esgotamento do solo, aquele solo não irá se recuperar e então será descartado futuramente, né? Bom, quando não é por isso, acontece o desmatamento para a criação de gado, né? Para a criação de bovino. Então esse é de longe a liderança na devastação do meio ambiente brasileiro. Aqui no Brasil, o maior problema que a gente enfrenta ambiental é derivado da agropecuária e do agronegócio em si. Isso é uma grande ameaça à nossa biodiversidade. Como nós vimos há pouco tempo aí nas aulas anteriores, a mineração, a atividade mineradora também trouxe graves consequências ambientais, como a contaminação dos solos e das águas. No bioma cerrado, um dos impactos ambientais mais graves, que o cerrado é aqui onde a gente mora, pessoal, foi causada por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio, provocaram a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos de água. Então, apesar de aqui no cerrado nós termos o berço das águas, nós temos grandes problemáticas e muitos problemas ambientais que foram ocasionados e consequências do garimpo, né, do processo de mineração que contaminou o nosso solo, e também as nossas águas. Com isso, muita biodiversidade foi perdida, né? Então a mineração também é uma grande ameaça à nossa biodiversidade. Megaprojetos de infraestrutura. O desenvolvimento de grandes obras de infraestrutura, pessoal, provocam sérios impactos ambientais nos diferentes biomas brasileiros. A construção de hidrelétricas, bem como de barragens, usinas de grande porte, a abertura de rodovias, construção de cidades, afetam os principais rios brasileiros e degradam a vegetação nativa dos biomas. Então, a partir do momento que uma cidade começa a se construir a partir do desmatamento, da destruição daquela vegetação nativa, há um grande impacto ambiental e um grande impacto quanto à biodiversidade, né? A construção de rodovias, a construção de cidades, a construção de hidrelétricas e de usinas de geração de energia elétrica em geral são altamente prejudiciais à biodiversidade, né? Existem formas de construir cidades permaculturais, cidades sustentáveis, existem formas de não agredir ao meio ambiente e à biodiversidade e ainda assim continuarmos nos desenvolvendo. O que acontece é que a forma como nós nos desenvolvemos hoje em dia está pautada no lucro e na geração de riquezas das grandes empresas. E isso acaba dificultando os processos ecológicos, né? Pois a geração de lucro está baseada na exploração do meio ambiente. Então sempre será explorado o meio ambiente para que haja geração de lucros. Bom, por fim, um outro grande fator que também prejudica muito a nossa biodiversidade são as poucas áreas de conservação. As unidades de conservação ou as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade são fundamentais para manter a saúde ambiental dos ecossistemas e biomas, pois podem resultar em áreas efetivamente monitoradas e preservadas.
Essas áreas, como vocês podem ver aqui do lado, os saltos do Rio Preto, na Chapada dos Veadeiros, ou aqui uma cachoeira e uma mata de galeria, ou até numa mata atlântica ali no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, estas áreas elas estão cada vez mais escassas, né? A agropecuária e o agronegócio vêm invadindo essas áreas de preservação, invadindo também as terras indígenas, né? Os indígenas, os povos indígenas são um dos maiores conservadores, são os únicos humanos que trabalham efetivamente como sociedade de conservação da biodiversidade, né? A forma como o ser humano moderno age, ela está pautada na destruição do meio ambiente, diferente de da forma como os indígenas agiam, né, e estão acostumados a agir. Bom, o que acontece é que essas áreas de conservação e áreas de territórios indígenas estão cada vez menos respeitadas, estão sendo invadidas pelos latifundiários e por aqueles que desejam lucrar com a exploração do meio ambiente, e com isso a variabilidade genética e a diversidade biológica vem se perdendo a cada minuto que se passa da nossa forma de vida, né? A cada minuto que se passa que o ser humano age da forma como ele continua agindo da forma industrial e consumista, a cada minuto que se passa, mais ecossistemas são perdidos, mais biodiversidade é ameaçada, né? Então é muito interessante a gente entender que o aumento das áreas de conservação pode também aumentar a conservação da biodiversidade e diminuir a ameaça à biodiversidade aqui no nosso planeta Terra, né, pessoal? Bom, era sobre isso que eu queria falar com vocês, era sobre essas ameaças à nossa biodiversidade que eu queria comentar. Muito obrigado pela atenção, a gente se encontra na próxima semana. Aproveitem o finalzinho do bimestre para colocar as atividades em dia, não corram o risco de reprovar, de tirar uma nota baixa. Então corram atrás, né? Façam essas atividades, não deixem acumular, e a gente se encontra na semana que vem. Fui!